Bom, como eu tinha falado, grande parte do trabalho do SRE é equilibrar, né, os riscos inerentes à operação de um sistema com a inovação, né, e permitir que o sistema possa ser atualizado, que ele possa, que a equipe de desenvolvimento possa fazer as suas implementações, né, e ao mesmo tempo manter o sistema aceitável. A gente sabe que sempre que ocorre uma nova implementação, vai ter problemas na confiabilidade do sistema, certo? Então, o SRE vai atuar para manter essas duas coisas equilibradas, certo? E como é que ele faz isso? Ele faz isso aceitando os riscos, né? Primeiro conhecendo os riscos, né? Mensurando os riscos, administrando esses riscos e sabendo o que ele pode aceitar e o que ele não pode aceitar e quando, né? Quando é que ele pode aceitar e quando que ele não pode aceitar. Então, aqui tem um pouco aí de gerenciamento de riscos, certo? Então, vamos lá. Como é que o SRE trabalha, né? Ele vai fazer a avaliação e o gerenciamento de riscos, né? Usando essa ferramenta que eu falei para vocês, que é o Error Budget, e a provisão de erros em português, né? E o objetivo dessa ferramenta, como eu já tinha falado também, é oferecer o quê? Uma regra, né, neutra para resolver o conflito entre as equipes de operação e as equipes de desenvolvimento. Ou seja, é uma métrica comum para as duas equipes, e as duas equipes se comprometem a manter, né, essa métrica. Uma outra coisa que é bom a gente revisar também é que, como a gente está falando de metas, né, de riscos, é sempre bom lembrar que 100% de confiabilidade não é uma meta boa para praticamente nada, certo? Primeiro, porque vai ficar muito caro, né, você conseguir essa meta, e segundo, porque vai ser imperceptível para os seus usuários, né? Então, até certo ponto, o usuário percebe essa confiabilidade. A partir de um certo ponto, você só vai gastar dinheiro aumentando essa confiabilidade e os seus usuários não vão perceber, certo? Então, por isso que você tem que conseguir identificar qual é o ponto, né, correto da confiabilidade do seu sistema. Isso vai depender de vários fatores que a gente vai ver aqui no decorrer dessa apresentação, ok? E, como eu disse, o SRL tem que trazer o equilíbrio, né, entre esses riscos, né, o risco do sistema ficar fora do ar, o risco do sistema ficar lento, e ele vai equilibrar isso com as metas de inovação, com a operação do sistema e principalmente com a satisfação dos usuários, né, que a satisfação dos usuários é o que a gente persegue aí com essa metodologia do SRE, ok? Beleza, então vamos entender como é que o SRE administra esses riscos. Por que a gente tem que administrar riscos? Porque se a gente não tem um sistema confiável, o nosso usuário não vai gostar do nosso sistema e, consequentemente, não adianta nada. A gente vai perder todo o trabalho que a gente teve desenvolvendo novas funcionalidades, desenvolvendo o próprio sistema, e esse sistema vai cair em desuso, o usuário não vai ter opções melhores no mercado, né? E ele vai acabar, e o nosso sistema vai ficar esquecido, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia. Um outro motivo que a gente tem para administrar os riscos, certo? É que o custo, como eu já falei para vocês, ele não aumenta de forma linear conforme eu quero aumentar o nível de disponibilidade do meu sistema, certo? Então, se eu quero aumentar o nível de disponibilidade do meu sistema de 99% para 99,9%, eu vou gastar lá um custo X. Se eu quiser acrescentar mais um 9 nisso aí, de 99,9 para 99,99, o custo que eu vou gastar, o custo que eu vou ter para acrescentar esse último 9 vai ser provavelmente 10 vezes maior do que o custo, né, que eu tive para acrescentar, para fazer a melhoria anterior, certo? Então, você tem que achar o ponto certo onde parar de aumentar a confiabilidade do seu sistema. Então, por isso que é importante você entender os riscos e saber administrar esses riscos, né? Então, como eu falei, né? Eu falei 10, mas na verdade não é 10, é 100 vezes. Uma melhoria de confiabilidade pode custar 100 vezes mais do que um incremento anterior, certo? Esses custos são do quê? São os custos de equipamentos, né? Que eu uso para ter redundância, porque para eu aumentar a confiabilidade do sistema, um ponto-chave é eu ter redundância, certo? Então, eu vou ter custos com equipamentos, vou ter custo com equipes, vou ter custo com treinamento, vou ter custos diretos, né?
E um outro custo que tem que ser levado em consideração também é o custo de oportunidade, certo? Se eu determino que o meu sistema tem que ter um nível de confiabilidade muito alto, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um nível de inovação baixo, certo? E se eu tenho um nível de inovação baixo, os meus concorrentes podem passar na minha frente e eu vou perder a oportunidade, né? Digamos que eu estou trabalhando lá numa funcionalidade nova para o meu sistema, só que eu fico atrasando a implementação dessa funcionalidade por conta de problemas de confiabilidade do sistema, né? Eu só vou implementar depois que o sistema estiver 100% confiável. Aí os meus concorrentes vão e lançam uma funcionalidade parecida que torna a minha obsoleta, certo? Então esse aí seria o custo de oportunidade de você não saber dosar, né, o quanto que o seu sistema tem que ser confiável, né, e o quanto que o seu sistema pode não ser confiável. Então, o SRE administra isso aí como? Administrando os riscos, tá? Então, ele vai alinhar o quê? O risco que eu assumo na operação de um serviço com o risco que o negócio está disposto a suportar. Então, um dos pontos mais importantes para você saber quais são os riscos que um sistema pode assumir, né, é você conversar com quem? Com a equipe do produto, né, com os donos do negócio, porque eles que vão ter a visão geral do posicionamento de mercado desse serviço, de como que está em relação aos concorrentes, o momento do mercado, se é importante você inovar, se é importante você não inovar, certo? Então, essas decisões, essas estratégias de negócio são muito importantes para você definir esse limite entre o quanto que o teu sistema tem que ser confiável e o quanto que ele pode deixar de ser confiável. E outro ponto importante que você tem que definir também para você administrar os riscos é que você não pode... você tem que ter uma limitação, né? Quando você define esses riscos, você não pode trabalhar para ser melhor do que aquilo que você definiu como limite como limiar de riscos, né, para o seu sistema. Porque se você define lá que o seu sistema vai estar disponível 99,99% do tempo, e a gente tende a pensar assim, pô, se eu definir que era 99,99 e eu conseguir 99,999, vai ser melhor para o meu sistema, né? Mas na verdade não é, né? Esses limites, eles funcionam tanto, você tem como limite superior e como limite inferior. Não adianta nada você definir um limite e trabalhar para ter um limite mais alto do que aquele que você definiu. Por quê? Porque você vai perder, né, como eu falei, vai perder oportunidade de mercado, teu software vai ficar obsoleto, certo? Então, o limite ele serve tanto como uma meta para você atingir, né? Mas você também não pode querer passar desse limite que você definiu, dos riscos, né? E tudo isso, como eu já tinha explicado para vocês, o SRE foca, né? Ele usa a ferramenta do erro budget, né? A provisão de erros, né? Você define, o primeiro passo é você definir qual é o nível de disponibilidade do seu sistema, certo? Isso é uma coisa que vai ser feita em cima do quê? Do posicionamento do negócio e da expectativa dos teus usuários e tudo mais, tá? E isso é uma coisa que a gente vai dar uma olhada agora. Primeira coisa, como é que você mensura os riscos? Né? Então, normalmente a gente define uma métrica, né? A gente tem que definir uma métrica que vai representar as propriedades do sistema que a gente quer otimizar, certo? E a gente vai utilizar essas métricas para saber até que ponto, né, a gente pode ir e quando que a gente tem que parar, tá? Então, eu vou usar essas métricas para avaliar, para monitorar, né, e ver se tem alguma degradação e tentar prever o que vai acontecer com o meu sistema se ele continuar e eu não fizer nada, certo? O problema de você definir essas métricas é o seguinte: qual métrica que você vai usar? Né? Já que o objetivo final é você conseguir lá deixar o seu usuário feliz, certo? E manter o seu posicionamento dentro do mercado, a gente chega num ponto onde fica difícil você definir quais são as métricas que eu tenho que estabelecer para conseguir esse objetivo. Então, por exemplo, como é que você vai medir a falta de satisfação do seu cliente com o sistema, né?
Como é que você mede os danos ou a perda de confiança que ocorrem se o seu sistema não for confiável o suficiente, certo? Você tem como medir corretamente a perda de receita que é ocasionada por um problema no seu sistema, certo? Se o seu sistema deixar de funcionar, se o seu sistema ficar lento, você tem como medir qual foi o impacto na receita da empresa causado por esse problema no seu sistema? Você tem como medir os impactos, né, que um sistema, que uma falha no sistema vai causar para o nome da empresa, para a marca da empresa, certo? Então, quando você vai definir essas métricas, todas elas são muito difíceis de medir, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que usar algumas formas de aproximação. A gente tem que tentar chegar perto disso daí. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de como o Google faz isso, certo? Para a gente tentar ver se isso encaixa em alguma coisa que a gente precisa. A forma mais simples de você medir, né, esses riscos é o quê? Você fazer uma relação entre o tempo em que o seu sistema está disponível para o usuário e o tempo que o seu sistema fica fora do ar para o usuário, certo? Essa é a forma mais simples de você ter uma métrica que se aproxime daqueles fatores que eu falei lá, né? Quer dizer, claro que se o seu sistema não está funcionando, o usuário não vai estar satisfeito, certo? Se o seu sistema não está funcionando, pode ocorrer perda de dados, pode ocorrer impacto na marca, pode ocorrer tudo isso daí. Então, uma forma de você medir é você fazer essa medição de quanto tempo seu sistema está no ar e quanto tempo ele ficou fora do ar, daí você faz uma proporção dentro de uma janela de tempo, né? O meu sistema ficou X% no ar, né, 90% no ar e 10% fora do ar. Então, essa é uma métrica que você pode usar, certo? E com base nisso, você vai fazer o seu nível de disponibilidade desejado. O meu sistema tem que ficar disponível 99,99% do tempo, né? Isso dá para você 0,1% do tempo que ele pode ficar indisponível. Como a gente já viu, esses números são sempre expressos em o que o pessoal do Google chama de números de 9, né? 99,9%, 99,99%. E não precisa necessariamente ser só 9, né? Eu posso ter 99,95% também, né? Mas normalmente eles expressam usando esses números de 9, né? Onde cada 9 adicional representa uma melhoria em direção ao 100%. Só para relembrar, né? O custo de você mudar de 99,9 para 99,9 é um custo bem elevado, né? Quanto mais você se aproxima de 100%, maior é o custo que você vai ter. Então, vamos fazer... como é que você calcula isso daí, certo? No livro tem uma série de tabelas e fórmulas que você aplica, né? Mas eu estou colocando para vocês aqui só o resultado mesmo. Então, se você definiu que o seu sistema tem que ter uma disponibilidade, ou seja, a proporção entre o tempo que ele fica no ar e o tempo que ele fica fora do ar, ele tem que ficar 99,99% do tempo no ar. Isso quer dizer o quê? Que numa janela de um ano, ele vai poder ficar 52 minutos e 56 segundos fora do ar, né? Isso no ano, né? Se você está trabalhando aí, se você dividir isso em janelas mensais, né? Isso vai dar 4 minutos de inatividade por mês. Então, repetindo, se o seu sistema, você definiu para ele uma meta que ele tem que ficar 99,99% do tempo disponível para os seus usuários, isso te dá um tempo de inatividade de 4 minutos por mês, certo? Aí a gente vê a necessidade que o SRE tem de automatização, né? Porque se você tem uma equipe de operação 100%, que faz 100% do serviço manual, sem automatização, para você colocar uma única falha do sistema já consome todos esses 4 minutos aí que você tem, certo? Pode ser que até que uma única falha já consuma os 52 minutos do ano, e daí o teu sistema vai ter que ficar o ano todo sem apresentar nenhuma indisponibilidade para você conseguir cumprir as suas metas de disponibilidade. Em alguns casos, como é o caso do Google e pode ser o caso do Serpro,
né, a gente tem sistemas que rodam de forma distribuídas, né? Então, tem sistemas que rodam de localidades diferentes, né? No caso do Google, isso é muito mais evidente, certo? Então, eu tenho lá o sistema de busca, de repente, a busca não está funcionando aqui no Brasil, mas está funcionando nos Estados Unidos. Não está funcionando nos Estados Unidos, mas está funcionando na Europa, certo? Então, como o processamento dos sistemas é distribuído globalmente no Google, né, eles têm um pouco de dificuldade para usar essa métrica, né, dessa proporção entre o sistema está disponível e o sistema não está disponível. Então, nesse caso, eles usam uma métrica diferente. Eles usam uma métrica que faz uma relação entre as requisições, né? As requisições bem-sucedidas, uma proporção das requisições bem-sucedidas com as requisições que não puderam ser atendidas, né? Então, se o usuário mandou um e-mail e ele conseguiu enviar o e-mail, é uma requisição bem-sucedida. Se ele tentou enviar um e-mail e ele não conseguiu enviar e-mail, é uma requisição que não deu certo, certo? Então, da mesma forma que a métrica anterior, ela também é expressa em números de 9, certo? Então, eu posso definir que X% das minhas conexões tem que ser com sucesso, né? Da mesma forma que eu defini lá o downtime. A vantagem que você tem disso daqui é que daí você pode, inclusive, definir metas diferentes para tipos de requisições diferentes, tá? Então, por exemplo, você pode falar assim que requisições de cadastramento são mais importantes que requisições de leitura de dados, ou seja, quando você está fazendo o cadastramento de um cliente, é mais importante do que o cliente baixar o seu e-mail lá, por exemplo, né? Então, você pode ter metas diferentes para tipos de requisições diferentes, né? E essa métrica ela também pode ser usada tanto em sistemas que são escritos para serem usados diretamente pelo usuário final, como para sistemas que rodam em segundo plano, né, que dão suporte a outros sistemas, tipo um sistema lá que serve para armazenamento, que vai servir vários outros tipos de sistema, certo? Então, no final das contas, para o Google, essa métrica de utilizar essa proporção entre requisições com sucesso e requisições sem sucesso é mais utilizada do que a outra. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Um sistema que atenda 2,5 milhões de requisições por dia e que tem uma meta de disponibilidade de 99,99%, ou seja, 99,99% das requisições tem que ser com sucesso, certo? Ele pode apresentar até 250 conexões com erro e ainda assim atingir a sua meta para aquele dia, certo? Da mesma forma que no exemplo anterior, naquele livro que eu indiquei lá, você tem lá as fórmulas que são usadas para chegar nesse cálculo e as tabelas com os valores, certo? Aqui é só um exemplo. Além de definir essas metas, você tem que definir também uma periodicidade de medida. Então, no caso, o Google ele trabalha com metas trimestrais, certo? Então, eu dei o exemplo lá de anual, né, e de mensal. Mas o Google normalmente trabalha com metas trimestrais. E ele faz a monitoração, né, dessas metas semanalmente ou, dependendo do caso, até diariamente. Então, além de você definir quais são o que você vai usar para medir a disponibilidade do teu sistema, você tem que definir também a periodicidade, né, de que isso aí vai ser monitorado. Beleza, então a gente apresentou aqui duas formas de você medir a disponibilidade do sistema. Mas a outra ponta da corda, né, se você está medindo a disponibilidade do teu sistema, para você chegar aí num consenso, você tem que saber o quanto que o teu sistema suporta, né, de falha de disponibilidade. Aí que é a parte mais difícil, porque você tem você já sabe que você tem lá qual é a disponibilidade do teu sistema, mas o quanto que o teu sistema suporta ficar fora do ar. Isso aí vai depender de regras de negócio, do usuário e tudo mais, como eu falei para vocês, né? Então, como é que você chega nessa medida daí? A equipe do SRE vai trabalhar com quem? Com o dono do produto, certo? Com quem manda naquele produto, certo? Normalmente tem uma equipe, né, que é responsável por aquele sistema, ou um gerente, ou alguma coisa, certo? Mas
essa medida, né, dessa tolerância de erros, às vezes a gente pode pensar que é uma decisão técnica, mas na verdade não é uma decisão técnica, né, é uma decisão de negócio mesmo, uma decisão estratégica, né, que o SRE vai ter que correr atrás depois. Então, por isso que quem define esse nível de tolerância a erros que um sistema tem é o dono do produto, certo? E serviços diferentes, obviamente, tem níveis diferentes de tolerância a erro, certo? Então, eu vou abordar aqui com vocês dois tipos de serviço diferentes para a gente tentar exemplificar isso daí. O primeiro tipo de serviço que eu quero mostrar para vocês é como é que eu defino, né, a tolerância a erros de um sistema que é feito para ser utilizado diretamente pelos consumidores finais, como é o caso, por exemplo, do Gmail, do YouTube, certo? Nesses sistemas, normalmente tem, como eu falei para vocês, uma equipe, né, que é o dono do sistema, uma pessoa ou uma equipe que é o dono do sistema, certo? Se não tivesse equipe, se o sistema estiver sendo implementado e tal, ainda está em fase inicial, aí você vai buscar as informações sobre a tolerância a risco com a equipe que está desenvolvendo esse sistema. Mas o normal, né, é você ter uma pessoa responsável por esse sistema, uma pessoa ou uma equipe responsável por esse sistema. Tá? E qual que é o nível de disponibilidade exigido por esse tipo de sistemas, certo? O que você tem que levar em consideração para definir isso daí? A funcionalidade que o serviço oferece. Né? O que esse sistema faz? Ele faz uma coisa que é nova, que todo mundo vai ficar interessado, ou ele faz uma coisa feijão com arroz? Qual que é o posicionamento da minha empresa, desse meu serviço dentro do mercado? Eu já sou o primeiro colocado, né? Ou eu estou correndo atrás, estou querendo me colocar no mercado? Então, todas essas situações vão influenciar, né, na tolerância a risco que o teu sistema pode ter. Algumas perguntas para a gente fazer que ajudam a gente a definir isso daí. O que você acha que é o nível esperado, né, o nível de serviço esperado pelos seus usuários, certo? Você pode coletar essa informação através de pesquisas, ou você pode ver, né, os outros sistemas que tem no mercado, como é que eles trabalham, certo? Mas você tem que ter uma ideia de qual é o nível né, de serviço que é esperado pelos seus usuários. Uma outra pergunta que você faz para determinar isso daí é se o seu serviço está diretamente ou não ligado à geração de receita, certo? Se ele está diretamente ligado à geração de receita, você vai ter que ter um nível de disponibilidade melhor para o seu sistema, certo? Já que a receita da sua empresa depende diretamente desse sistema. Outra pergunta, o serviço é gratuito ou é pago, certo? Um serviço gratuito, os usuários tendem a ter um nível de tolerância maior com disponibilidade do sistema. Já se o sistema é pago, o nível de tolerância é bem menor, né? Quer dizer, o cara fala, pô, estou pagando por isso, o negócio fica fora do ar. Questão de concorrentes. Daí a gente volta àquilo que eu falei, né? Do posicionamento do mercado. Se você tem concorrentes fortes no mercado, você não pode deixar a peteca cair, né? Se o teu sistema fica com um nível de disponibilidade muito grande, né, os concorrentes vão te passar a perna. Se você tem concorrentes, por outro lado, você consegue fazer uma média de como os outros serviços estão, qual o nível de disponibilidade que os outros serviços estão oferecendo. Aí você pode se posicionar, né, de acordo com esse levantamento. Tipo assim, eu vou oferecer o mesmo nível de disponibilidade dos meus concorrentes ou vou oferecer um nível maior de disponibilidade, certo? Agora, oferecer um nível menor, daí nem adianta entrar no mercado, certo? Se o seu serviço ele é voltado para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, certo? Aí tem uma diferença. Normalmente, quando você faz um serviço que é voltado para para empresas, né? O nível de disponibilidade desse sistema tem que ser maior, certo? Então, com essas perguntas aqui, você vai se aproximando de qual é o nível de disponibilidade que o seu sistema tem que ter. Vamos dar alguns exemplos aqui, citando sistemas do Google. O Google Apps for Works, né, é o que a gente usa aqui no Serpo como Teamworks, certo? São os aplicativos do Google, né, para serem utilizados por empresas. Então, envolve aí o Gmail com domínio, como é o nosso caso, né, serpo.gov.br, só que
e você consegue acessar docs, você consegue acessar formulários, você consegue acessar uma série de ferramentas, né? Na verdade, o pacote do Google Apps ele é muito maior do que o que a gente está utilizando aqui no certo? Mas ele é um serviço voltado para empresas. Muitas empresas que usam esse serviço dependem totalmente desse serviço. Eles dependem do Meet para fazer as reuniões, ele depende as planilhas dele estão no planilhas do Google, todos os documentos deles estão nos documentos do Google, certo? E como ele é voltado para empresas, consequentemente, o Google oferece esse serviço com uma altíssima disponibilidade. Até porque, se o Google Apps para de funcionar, algumas empresas literalmente vão parar de funcionar. Na outra ponta, a gente tem o YouTube, certo? O YouTube, ele não apesar de ser usado por empresas e tal, ele não é voltado especificamente para pessoas jurídicas, ele é voltado, né, para o usuário final mesmo, para as pessoas usarem o YouTube, certo? E ele tem uma outra característica importante, que é o quê? É um aplicativo que precisa ter inovação constante, certo? Ele precisa apresentar coisas novas, precisa apresentar o tempo todo coisas novas para as pessoas, ok? Isso vai implicar no quê? Em você oferecer esse serviço com um nível de disponibilidade menor do que o do Google Apps for Works, né? Que é um serviço voltado para empresas e tal. Então, daí você tira 2 exemplos, né, de sistemas que o Google oferece com níveis de disponibilidade diferentes por conta das características do sistema mesmo, ok? Tipos diferentes de falha têm impacto diferente nos serviços. Bom, outra coisa que você tem que levar em consideração na hora de definir a tolerância, o nível, né, de disponibilidade do seu sistema, é você saber o que é pior para o seu serviço. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma taxa constante de falhas ou interrupções, ou seja, o sistema falha muito, ou você tem uma interrupção total do sistema por um tempo e depois o sistema volta bem, certo? O que é para o teu sistema? O que é melhor, né? Ou se você tentar corrigir as falhas com o sistema funcionando, certo? O que vai ocasionar uma perda de desempenho, algumas interrupções aqui ou ali, mas o sistema vai estar sempre funcionando. Ou você tirar o sistema do ar, resolver o problema e depois botar o sistema no ar de novo. Novamente, a resposta para isso não é uma resposta fácil, né? Ela vai depender das características do sistema que você está operando. Então, 2 exemplos aqui do Google de novo. Então, um exemplo é o sistema de contatos que a gente tem no celular, né? Aquele sistema que quando você vai ligar, tem o telefone da pessoa, tem o e-mail da pessoa, né? E tem uma foto da pessoa ali para você identificar, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes quando você acessa o contatos, aparecem as fotos das pessoas e às vezes não aparece, né? Então o próprio Google deu isso daqui como exemplo, como um sistema onde se você tem uma falha ocasional lá que impede a exibição da foto, né? Ou seja, de repente está com um problema de desempenho e as pessoas quando vão acessar o contato não aparece a foto de todo mundo, certo? Isso aí é um problema que você resolve sem tirar o serviço do ar, né? Por quê? Porque o impacto é mínimo, né? As pessoas vão continuar tendo acesso ao sistema contatos, elas vão continuar tendo acesso às informações que estão cadastradas ali, vão poder usar o sistema para fazer ligações e tudo mais, só não vão ver a foto, certo? Mas se no mesmo sistema eu tiver uma falha lá, eu descobri uma falha que exponha os dados que eu estou usando no meu contato para outras pessoas, certo? Que as pessoas consigam acessar os meus contatos. Daí já é uma coisa que é mais séria, tá? Então, nesse caso aí, você teria que tirar o sistema do ar para resolver o problema e depois colocar o sistema no ar de novo, certo? Então, é o mesmo sistema, né, com os mesmos usuários, só que em 2 ocasiões diferentes eu vou ter tolerâncias diferentes com a disponibilidade do sistema. Um outro exemplo, o Google Ads, né? Ele é um sistema que é feito o quê? Para as empresas gerenciarem suas campanhas de marketing no Google, né? Então, o Google ele ganha dinheiro com isso daí, né? Com as pessoas fazendo propagandas no Google, nas páginas do Google, né? Então, esse Google Ads é o sistema que foi desenvolvido para as agências de publicidade ou para as empresas acompanharem o desempenho das suas campanhas de marketing, certo?
Então, ele é um sistema que é primordialmente usado em horário comercial, certo? Então, nesse caso aqui, seria interessante, por exemplo, se você tiver que fazer uma parada planejada para resolver algum problema, você faz isso aí fora do horário comercial e o impacto para os clientes vai ser mínimo. Muitos deles não vão nem notar, né, que o sistema ficou fora do ar, né? Então, nesse caso aqui, o melhor seria o quê? Você tirar o sistema do ar para você corrigir, só que você faz isso fora, em uma janela de manutenção lá fora do horário comercial, certo? Então, você tira o sistema todo do ar, corrige e bota o sistema no ar de novo. Uma coisa que não daria para você fazer com o sistema de contatos, por exemplo, né? Porque as pessoas estão utilizando o sistema de contatos o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então, sistemas diferentes têm níveis diferentes. Outra forma de você mensurar esses riscos, utilizando o custo, né? O custo do sistema, o custo que o sistema causa se ele ficar fora do ar e tudo mais, certo? O custo sempre é um fator muito importante para você medir riscos, né? Mas ele tem alguns problemas, né? O problema é a dificuldade que que em alguns sistemas a gente tem de quantificar o quanto é que uma falha nesse sistema vai causar de prejuízo. Não é uma relação direta, né? Então, o sistema ficou fora do ar ali por, sei lá, por 5 minutos. Qual foi o prejuízo que essa falha causou para a minha empresa? Isso é muito difícil de ser quantificado, né, na maioria dos sistemas. Tem alguns sistemas que é fácil medir isso, né? Então, se isso for fácil de medir, né, você usar o custo para medir os riscos é uma ferramenta muito boa. Mas, como eu falei, na maioria dos casos, fica difícil de você quantificar o quanto é que uma falha, né, ou um sucesso do sistema gerou de receita ou de prejuízo, certo? Mas uma outra forma que você pode usar o custo para determinar o nível de disponibilidade é você fazer um cálculo simples, né? Quanto vai custar para eu aumentar a minha disponibilidade de 99% para 99,9%? Qual o custo que está envolvido aí? Está envolvido o custo de você ter equipamentos para redundância, de você ter uma equipe maior, tal. Qual é o custo que você vai ter? E qual vai ser a receita adicional que eu vou ter se eu aumentar esse nível de disponibilidade, certo? Aí é só você fazer uma diferença, né? Se você vai ganhar mais dinheiro do que vai gastar, então é uma boa ideia você aumentar a disponibilidade. Agora, se você vai gastar mais dinheiro do que o retorno que isso vai te dar, então é melhor você pensar duas vezes. Outras métricas que a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar várias métricas. Tem muitas outras coisas que a gente pode medir. Eu dei aqui só 2 exemplos, né? Mas o que é importante você entender quando você tem um leque lá de coisas que você pode medir, né? É que você tem que usar só as que são importantes, certo? Não é só porque você tem essa métrica ou você consegue medir facilmente essa métrica que você vai utilizar essa métrica, né? Mais para frente a gente vai ver que isso causa uma paralisia operacional, você tem um monte de indicadores e a maioria dos indicadores não são úteis e você acaba perdendo tempo analisando indicadores que não são úteis, ok? Então, você tem que focar nos indicadores que são realmente importantes, os que mais se aproximam daquilo que você realmente quer medir. Então, alguns exemplos de indicadores. O Google AdWords. Então, o Google AdWords o sistema do Google que mostra aquelas propagandas, né? Quando você entra lá em www.google.com, você vai ver que vai aparecer algumas propagandinhas ali para você, né? Você está fazendo uma pesquisa, mas aparece propagandas para você. E quem faz isso daí é o AdWords, ok? Então, o que acontece com o AdWords? Para o Google, a página de pesquisa, né, o www.google.com, ele é a principal vitrine do Google, certo? O Google tem um interesse de que 100% das pesquisas sejam atendidas num tempo muito bom, ok? E a equipe que estava trabalhando com o AdWords, eles tinham esse problema. Eles não podem deixar que a exibição de anúncios na página do Google venham manchar essa página que é a principal vitrine do Google, certo? Então, aqui, o que acontece?
eles tiveram que definir um nível de disponibilidade muito alto para o AdWords, para que o AdWords não prejudicasse a página de pesquisa do Google, certo? Já o Google AdSense, que é o softwarezinho que faz a mesma coisa que o AdWords faz, só que ele faz isso no site de terceiros, certo? Então, você tem um site lá, um blog e tal, daí você se cadastra nesse AdSense e daí coloca um banner no seu site, certo? E esse banner vai aparecer propagandas ali, o Google que define quais são as propagandas que vão aparecer. E quanto mais acesso você tiver, quanto mais cliques você tiver nesse banner, né, mais você ganha um dinheirinho ali, né? Então, se você tem um site que muita gente acessa, você bota ali um banner do Google e vai ganhar dinheiro com isso, ok? Então, ele faz exatamente a mesma coisa que o AdWords faz, só que no site de terceiros, ok? O Google definiu a disponibilidade do AdSense menor do que a disponibilidade do AdWords, certo? Por quê? Porque para o Google é mais importante, né, manter a disponibilidade do AdWords, porque o AdWords está lá na vitrine principal do Google, do que manter, né, do que o impacto que causaria, por exemplo, a demora para carregar uma propaganda num site de terceiro. Até porque o Google não controla o site do terceiro, o site onde o banner dele está sendo publicado. Então, de repente, esse site pode ter lá um JavaScript enorme, pode ter uma figurinha, pode ter uma imagem, pode ter uma música, né? E o site vai ficar lento mesmo, certo? Então, o que acontece? A disponibilidade que o Google definiu para o AdSense é bem menor do que a disponibilidade que ele definiu para o AdWords. Então, são sistemas que fazem a mesma coisa, mais uma vez, né? Mas com nível de disponibilidade diferente por conta do quê? Por conta das características desses sistemas, certo? Bom, falamos sobre sistemas voltados para consumidores finais, agora vamos falar de sistemas de infraestrutura. Aqui, quando eu falo de sistemas de infraestrutura, eu estou falando de sistemas que existem para dar apoio para outros sistemas. Então, por exemplo, o sistema lá de banco de dados, que é usado pelo Gmail, que é usado pelo YouTube, que é usado por vários serviços do Google. Então, ele é um sistema que não é para ser usado direto pelo usuário, é para ser utilizado pelos outros sistemas, né? Como é que eu faço para definir o nível de disponibilidade desses sistemas, tá? Então, ele é bem diferente dos sistemas que são voltados para os usuários. Por quê? Porque esses sistemas, eles têm vários clientes, né? Como eu já falei, é um sistema que é para ser usado pelos outros sistemas, né? E cada um desses sistemas tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, eu posso ter lá um sistema que precisa ter baixa latência, enquanto que um outro sistema está mais preocupado com o throughput, ou seja, com a carga de trabalho, né? São dois sistemas diferentes que estão utilizando o meu banco de dados, e esses dois sistemas, eles têm necessidades diferentes, certo? Como é que eu defino meta, então, para esse caso? Já que eu tenho lá quatro clientes diferentes e cada cliente tem uma necessidade diferente, certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui de latência e throughput, certo? Se eu tiver lá um sistema que é interessado em latência para acessar o meu banco de dados, ele vai querer o quê? Ele vai querer que as requisições sejam processadas de imediato, né, e que não tenha uma fila muito grande. Quanto maior for a fila, pior é para quem está interessado em latência. O latência é o tempo para responder, né? Então, esse tipo de sistema quer que as respostas sejam feitas o mais rápido possível. Já se eu tiver um outro tipo de sistema que está interessado em throughput, então, por exemplo, um sistema que faz análise do tráfego do banco de dados, por exemplo, certo? Então, ele vai estar interessado no quê? Que o sistema esteja sempre funcionando para ele poder analisar o funcionamento desse sistema. Então, ele vai querer o quê? Que as filas estejam sempre cheias, certo? Se as filas ficarem vazias, isso é ruim para esse tipo de sistema, certo? O sistema tem que estar sempre ocupado, né? Então, a necessidade desses dois clientes são uma o oposto da outra. Então, quem quer latência quer a fila vazia, e quem quer throughput quer a fila cheia. E esses dois clientes estão utilizando o mesmo sistema, certo? Como é que eu resolvo isso daí? Bom, a forma mais fácil de você resolver é o quê? É você conceber o sistema de forma super confiável, certo?
de forma que ele consiga atender as necessidades de todo mundo. Só que isso, com certeza, vai ser muito caro e você vai precisar de uma equipe muito grande. Então, qual que é a ideia do SRE para isso daí? Certo? É você o quê? Oferecer níveis de serviço diferentes. Níveis de serviço com características diferentes. É o mesmo sistema, só que oferecido em níveis diferentes de disponibilidade. E você mostra as opções que você tem. Ó, você quer acessar esse sistema aqui? Eu posso oferecer esse sistema para você no nível A, no nível B e no nível C. Certo? Cada nível tem as suas características diferentes e, consequentemente, vão ter os seus preços diferentes, né? Porque os custos são diferentes, certo? E você passa para o cliente a decisão de escolher qual é o nível de serviço que ele quer, né? Então, o cliente vai definir lá, eu quero um nível médio, nível alto, nível baixo, certo? E você vai particionar o seu sistema, né? Particionar a infraestrutura do seu sistema, né? Em locations diferentes, em clusters diferentes. Então, vai ter um cluster que vai ser para quem precisa de latência, né? Que precisa ser respondido rápido. E um outro cluster que é para quem precisa que a fila esteja sempre cheia, que o sistema esteja funcionando o tempo todo. Então, nesse caso, você tem lá os clientes que querem baixa latência. Então, você vai fazer para ele um cluster com uma capacidade de hardware muito grande, com uma redundância muito grande, e você vai conseguir oferecer para ele uma latência baixa. Consequentemente, você, como você vai ter um custo maior com hardware, um custo maior, né, com redundância pessoal, o cliente que quiser acessar esse cluster vai ter que pagar mais, certo? E você pode fazer um cluster para clientes que são interessados em throughput, no caso do exemplo, certo? Vai ser um cluster que vai ter menos redundância, vai ter menos equipamento, vai ter uma equipe menor, que vai ficar executando a todo vapor o tempo todo, certo? E, consequentemente, você vai ter um custo menor nesse cluster e os clientes que optarem por usar esse tipo de cluster vão pagar menos também pelo mesmo serviço. Ou seja, estou oferecendo o mesmo serviço com dois níveis diferentes, né? Um voltado para baixa latência e outro voltado para throughput. E o valor para os clientes vai ser diferente. E o cliente escolhe qual é a forma que ele quer acessar, né, e quanto que ele quer pagar, certo? E, é claro, a gente tem que oferecer garantias do nível de serviço, certo? Então, a gente vai deixar especificado para ele quais são as garantias que ele tem para acessar isso aí, qual é o grau de redundância, quais são as restrições de provisionamento, se ele vai poder provisionar em qualquer lugar, né, na estrutura ou não, qual é a quantidade de recursos que ele vai ter disponível. Isso tudo tem que ficar bem claro, né, para o cliente tomar a decisão dele de qual tipo de sistema ele quer, certo? Então, resumindo, se eu tenho um sistema lá que vai ser de infraestrutura, que vai ser utilizado por outros sistemas, eu tenho que oferecer esse sistema em vários níveis de serviço, com valores diferenciados, e deixar que o cliente faça a escolha de qual tipo de sistema ele quer pagar, e também pelo custo, né? Quanto que ele pode pagar para acessar esses sistemas, certo? Então, com isso a gente termina aqui essa primeira parte, que foi dedicada a como você definir o nível de disponibilidade para os seus sistemas, tanto para sistemas voltados para o usuário, quanto para sistemas voltados para a infraestrutura.